Ô Marcos, entrando nesse assunto já que foi falado em alguns momentos aí sobre fiscal, queria te perguntar que, assim, tem um ano aí, né, vai completar um ano aí que a gente tá nessa nova dinâmica de arcabouço, né, antes a gente tinha o Sim. teto, e tô querendo saber sua opinião sobre o seu diagnóstico sobre o arcabouço em si, né, como que ele tem funcionado, ou se ele já chegou nos primeiros momentos aí já derrapando e já demonstrou que não tem a mesma condição de sustentar como o teto. Tá. Basicamente, o arcabouço ele veio é, como um instrumento. Basicamente, a cabeça dos economistas do PT em geral não vê controle fiscal como uma coisa relevante. Pelo contrário, a maioria dos economistas do PT acha que o governo tem que gastar mais para estimular a economia, estimular o investimento e etc. Eles só fazem proposta de regra fiscal, etc., porque eles acham que tem um tal de mercado que, por algum motivo, fica olhando o fiscal, mas que isso não tem nada a ver. Então, nós vamos botar uma regra de fiscal para atender o mercado. E acho que com isso, mostra qualquer número aí que a turma engole. Né? Foi assim no governo Dilma, né? Fazia a meta de primário, aí tirava a tal despesa do primário, tirava outra despesa do primário, tirava outra despesa. Mexia no conceito de dívida a ponto de ninguém mais acreditar no conceito de dívida líquida, né? E agora está caminhando na mesma direção. Qual foi a sequência? Antes de assumir, PEC da transição, 1,7 do PIB de aumento de despesa. Tá? E aí tomou posse o governo, bom, temos que bancar essa despesa que nós já aumentamos. Então o único jeito é via aumento de receita. Né? Aí o ministro da Fazenda veio, não, eu garanto, eu mato no peito e eu ofereço essa receita. Aí começaram várias medidas, propostas de várias medidas de aumento de receita, claramente superestimadas as estimativas de quanto se conseguiria aumentar, claramente superestimada a facilidade política com que iriam aprovar. E agora chegou o momento em que teria que já estar entregando os aumentos de receita. Algumas poucas medidas passaram, as que passaram não estão entregando a receita que prometeram, outras ainda não passaram. Então fica cada vez mais claro que as metas de resultado primário foram superestimadas. Desde o começo, todo mundo olhava e achava que as metas eram superestimadas. E agora começa o exercício de, veja bem, não foi bem isso que eu disse. Né? Então começou, vamos mudar a meta. Não. Tem uma outra interpretação aqui do arcabouço. Veja, a gente tem uma regra aqui que a despesa tem que crescer de qualquer jeito, pelo menos 0,6% acima da inflação. Então não pode contingenciar tanto a despesa. Não é isso que está escrito lá. Então está sendo feito antes de começar 2024, já está sendo uma tentativa de releitura torta da regra para dizer que está cumprindo a regra. É o mesmo cardápio lá de trás do governo Dilma, de tirar despesas do resultado primário, de esconder dívida da dívida líquida. Eu não consigo ver de outra forma, entendeu? Não está no DNA do governo uma política de controle fiscal. E aí você tem um Congresso que também é muito sequioso por despesa. Veja o que essa relatoria da LDO e do próprio orçamento está colocando o governo na parede, querendo mais recursos, mais emendas, mais recursos obrigatórios. Então não existe hoje, nem no Executivo, nem no Legislativo, alguém que defenda firmemente segurar as despesas ou atingir resultados primários. Tem um ministro da Fazenda lutando sozinho, mas também com instrumentos muito frágeis e também um pouco vítima de superestimação de receitas, de coisas, de uma estratégia mal desenhada. Eu ouço a sua resposta e fico pensando, né, se a receita que o governo está seguindo é a mesma do governo Dilma. E se as consequências tendem a ser as mesmas, né, como não chegarmos no mesmo fim que a gente teve no governo Dilma, que foi uma grande crise econômica culminando no impeachment? Bom, veja bem, a gente tinha um outro momento econômico. A gente vinha ali no segundo governo Lula com um boom de commodities tremendo, entrou muita receita no governo, e isso deu margem a todo sonho de grandeza. Né? Parecia que aquilo ali era uma situação que o Brasil tinha mudado de patamar, se descrevia isso com muita frequência. O Brasil mudou de patamar, o Brasil agora é outro.
a famosa capa da The Economist com Cristo decolando, né? E a gente que tem um pouco de pé atrás olhava e falava, isso é circunstancial, isso é decorrente de uma situação externa de preço de commodity alto e juro internacional baixo, que está fazendo entrar muita poupança externa aqui para ganhar com diferencial de juros. Então você estava num nível muito alto, né? Então o tombo daquele nível muito alto foi grande. Agora o país já está mais escaldado, o Congresso, com todos os seus defeitos, já não permite mais determinadas loucuras, a opinião pública está atenta, a imprensa está atenta. Então, quando o BNDES começa a falar de financiar exportação de serviços, vai todo mundo em cima. Então, se fizer esse programa de novo, vai ser um programa muito menor. Então, já tem um aprendizado da sociedade. Uhum. E também nós não temos as condições de fartura fiscal, entre aspas, que existiam lá 2008, 2010, 2011. Você já está partindo de uma situação mais magra. Então, não imagino que vai haver um tombo muito grande, mas não vai haver a possibilidade da gente entrar num caminho virtuoso. A gente vai continuar batendo cabeça no caminho errado, entendeu? Uhum.